Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? Tudo bom. CFA, seu canal de comunicação. Estamos retomando nossa atividade, né? Eu, infelizmente, fui acometido por essa Covid, uma doença terrível, né? Faz muito mal, te deixa muito ruim. E o pior é que ela te deixa só, né? Uma doença que te deixa só. Mas, felizmente, consegui superar essa fase e estamos retomando o nosso canal de diálogo e trazendo hoje o Dionísio. O Dionísio é uma liderança popular, uma liderança dos trabalhadores, e vem hoje conversar conosco. Principalmente, vamos abordar aqui para você os impactos que a classe trabalhadora vem sofrendo diante destes governos, da pandemia e etc. Dionísio, quando nós começamos nossa entrevista, nós temos uma pergunta que ela é igual a todos. Quem é Dionísio? Muito bem, Fábio. Dionísio Alves é simplesmente um cidadão brasileiro, tenho 54 anos, nasci dia 23 de outubro de 1966, sou casado, inclusive é um privilégio para mim, conheci minha esposa com 17 anos e ela 17 anos, hoje nós temos 54 anos e estamos juntos, continuamos juntos. Tenho filhos, tenho nora, tenho genro e tenho neto. E, por fim, Fábio, sou trabalhador. Desde a idade de 8 anos, como venho de uma família pobre e sofredora, eu tive que encarar essa situação. O meu primeiro trabalho, Fábio, foi vender peixe. Eu vendia peixe diferenciado da venda de hoje. Lá nos anos 80, a gente vendia peixe, era pendurado num pau aqui no ombro, o cambo lá para trás, cambo para frente, saía andando na rua, vendendo peixe para tentar a sobrevivência, certo? Mas estou aqui, cara, estou aqui firme e forte para continuar a luta. Dionísio, você, como tu colocas, começasse vendendo peixe, deve ter passado, como vários outros brasileiros, né, nessa história da desigualdade que forja a construção dessa nossa nação, e principalmente da opressão que os trabalhadores sofrem, deve ter passado por outras profissões, outras atuações profissionais. Mas a sua profissão principal, ela sempre esteve ligada aos trabalhadores da construção civil. Como é que você vê hoje a tua categoria profissional dos trabalhadores da construção civil? Fábio, essa profissão, ela é uma outra história muito importante na minha vida, porque até chegar a ser carpinteiro e trabalhador da construção civil, eu passei por vários outros processos, por exemplo, garimpo, tive que enfrentar o garimpo, e acompanhava meu pai, Fábio, que nunca teve a carteira assinada como carpinteiro, mas era quem fazia o trabalho naquele local onde nós morava, por exemplo, telhado, embarcação. Ele era uma pessoa ativa nessa área. E eu também tenho um irmão que acompanhou esse mesmo viés, e esse meu irmão, ele hoje é fazedor de caixão, mas ele tem carteira assinada como carpinteiro, e para mim, como irmão mais novo e filho mais novo do meu pai, eu tive esse privilégio, pelo menos, de trabalhar formalmente
na carpintaria, certo? Isso, para mim, é um ponto histórico e, ao mesmo tempo, sofredor, porque vejo o tanto de sofrimento que a gente passa dentro das obras e dentro da construção, e principalmente com as leis trabalhistas. Dionísio, só para quem acompanha o canal CFA compreender um pouco melhor, o que seria esse sofrimento que o trabalhador da construção civil enfrenta? Começando da boia fria, Fábio, começando da boia fria até as leis trabalhistas, como eu falei. Quando Getúlio Vargas é obrigado, no meu ponto de vista, é obrigado a assinar as leis trabalhistas, foi para favorecer o trabalhador. E isso vem se perdendo, Fábio, dia por dia, vem se perdendo todos os nossos direitos trabalhistas, e aí a gente acaba sofrendo muito com isso. Por exemplo, a carga horária de trabalho, e sucessivamente assim, Fábio, a gente sofre racismo, a gente sofre uma série de coisas dentro da obra que quem não está lá dentro da obra não é capaz de imaginar o que um trabalhador da construção civil passa ali dentro, certo? Para, muitas vezes, ver a gente bem fardado, até limpo e tal, mas não sabe o que a gente passa de opressão ali dentro do canteiro de obra. Dionísio, eu queria que tu falaste um pouco sobre na perspectiva da representação. Nós sabemos, como tu disseste, a questão da alimentação, dos direitos trabalhistas, da carga horária excessiva, né, do pagamento. Paga um valor para o trabalhador, mas na carteira vai outro valor, que isso é um negócio que existe muito aí também. Mas eu queria que tu falaste um pouco de como é que se organiza a representação desses trabalhadores da construção civil. E que tu aproveitasse para também emitir uma opinião sua. Como é que você vê o movimento sindical hoje? Tanto o movimento sindical dos trabalhadores da construção civil, quanto o movimento sindical em geral. O que acontece com o nosso movimento sindical? Fábio, é muito boa as perguntas que está fazendo para mim, e eu me sinto até assim um pouco emocionado, cara. Fica à vontade, amigo. O choro é uma demonstração de um dos sentimentos mais importantes do ser humano, que é a solidariedade. Isso demonstra claramente a sua capacidade de se solidarizar com as outras pessoas. É porque, Fábio, tu está perguntando algo recente, algo de hoje, por exemplo. Quando tu fez essa pergunta, me lembra dos profissionais ou dos trabalhadores em gerais, lá no passado, cara. Toda vez que me lembra dos trabalhadores lá do passado, digamos, a escravidão, me traz esse choro. Sabe por quê? O Getúlio Vargas, como eu já falei anteriormente, não assinou as leis trabalhistas porque quis. Foi através de luta, foi através de sangue derramado, certo? Então, isso é que me traz essa emoção, porque a gente conquistamos lá para trás. E como a gente sabe que o trabalho da direitona aí é exatamente para cortar todos os direitos que já foi conquistado nosso. E por isso, Fábio, é que me traz essa emoção. E quando tu fala do estreitamento do sindicato hoje, é o que eu percebo, camarada, tanto o sindicato da construção civil como o sindicato em geral, a gente percebe
aí uma manobra muito grande sobre os sindicatos, inclusive, quando eu olho lá para trás também, me faz lembrar dois tipos de sindicato, o sindicato vermelho e o sindicato amarelo. Então, não posso definir, de falar só por um lado, eu tenho que olhar os dois lados do sindicato. Tem aqueles sindicatos que estão bem, tranquilo, sabe? Estão andando aí de carro bom. Tu quer ver um exemplo de um sindicato? É só uma experiência que eu tenho, Sindicato dos Garimpeiros do Serra Pelada, certo? Eu estou aqui em Roraima, mas eu sei o que já os garimpeiros do Serra Pelada passaram, e lá tem um sindicato, cara. E o sindicato lá não é pobre. E alguém vai receber algum ressarcimento daquele trabalho? Vai, é garimpeiro e é trabalhador, certo? É garimpeiro e é uma categoria e é trabalhador. Então, quando se fala nisso, eu voltar também, sabe? Faço que nem a Suzana ali, né? Mas eu me revolto, eu queria resolver isso de uma hora para outra, mas, infelizmente, a nossa força é pequena ainda. Mas, olha, o estreitamento do sindicato, hoje, eu vejo por esse viés, cara. Precisava ser mais trabalhado, precisava ser mais estudado, ser mais colocado nas obras, assim como nós já passamos por um período nesse sindicato, inclusive da construção civil aqui no estado de Roraima, e o nosso papel, Fábio, era 6 horas da manhã, antes dos companheiros entrarem na obra, antes de bater a sirene, nós estava lá como sindicato panfletando, nós estava lá como sindicato conscientizando, certo? O trabalhador, dizendo para eles que daquela forma que estava indo, não ia dar em outra. Há 6 anos atrás eu falava isso, não ia dar em outra no que está acontecendo hoje, certo? Então, nós tínhamos esse papel como sindicato vermelho, é esse sindicato que vai lá e contradiz o que o patrão está falando, certo? Então, o estreitamento hoje eu vejo dessa natureza, que faltaria mais conscientização dos sindicatos, que é pelo lado do trabalhador, certo? Porque, como eu falei, nós temos 2 tipos de sindicato aí, certo? Nós temos 2 tipos de sindicato e não é fácil manobrar essa situação. Dionísio, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa dificuldade dos sindicatos, já que você traz uma história do sindicato, né, pela tua proximidade dessa luta dos trabalhadores, essa dificuldade que os sindicatos encontram hoje não está um pouco ligada à especificação da luta? Porque a luta, pelo que eu percebo, assim, a luta sindical ela se transformou muito na luta pela remuneração, por garantir uma remuneração boa. E deixou de lutar por... Os sindicatos não têm bandeira, por exemplo, de lutar pela escola pública, de lutar pela saúde pública. Então, se transformou numa briga remuneratória, né? Não tem uma pauta que vai além da remuneração. Você acha que essa pauta específica da remuneração e das condições de trabalho é o que prejudica o sindicato hoje? Fábio, com certeza. Com certeza é isso mesmo que tu está colocando aí, que fez com que os sindicatos se perdessem no meio do caminho, certo? Quando a gente está conscientizando o trabalhador que dinheiro não é tudo, a gente está dizendo ao trabalhador que a vida, o lazer, o descanso, ele é mais importante que o dinheiro, certo? E o sindicato, eles começaram a se preocupar com uma convenção coletiva, que essa convenção coletiva tira a cesta básica, tira isso, para aumentar o salário. Em contrapartida, quando a gente chega com aquele salário da construção civil no supermercado, não dá para levar nada para casa. O que eu sinto
dentro de mim e pelos companheiros de trabalho que eu pesquiso, que eu converso e que estou junto deles, eu percebo isso. Dionísio, a gente vive um momento, né, diferente no Brasil, porque nós tivemos um novo governo que chegou à presidência da República e que deu continuidade à retirada de direitos, né, dos trabalhadores, como você comentou lá no início, que é um dos principais problemas que os trabalhadores enfrentam hoje no Brasil. Mas eu queria escutar de você, assim, como é que você avalia o governo Bolsonaro e a relação desse governo com a classe trabalhadora? Ô, Fábio, eu posso... Eu diria assim, que o que eu já falei seria suficiente para fazer essa comparação. Mas como vai surgindo mais perguntas, e a gente tem muito o que falar, por exemplo, desabafar, a minha avaliação desse estreitamento entre governo e trabalhador é um péssimo estreitamento. E digo eu até que é um alargamento no caminho dos dois, certo? A minha comparação é que o governo federal, e vou incluir, não generalizando, mas a maioria dos parlamentares, junto com o governo federal, e estão de encontro com os trabalhadores. Não no meu modo de grosseiro de falar, no meu modo que a categoria trabalhadora entende, não estão nem aí para o trabalhador, sabe? E é isso aí que é a minha avaliação nesse governo que nós estamos. Dionísio, e a gente vê isso bem agora nessa pandemia que a gente está enfrentando, né? O governo deixou o trabalhador largado, né? E está, inclusive, agora aprovando uma medida provisória que foi aprovada pelo Congresso, que vai diminuir até dezembro 25% do valor do salário dos trabalhadores. Então, é só ataque, né? E ataques que surgem também em políticas que foram conquistas, né? Como você colocou, poucas pessoas sabem que a aposentadoria era algo raro até 1988. A pessoa que conseguia se aposentar levantava a mão para os céus e agradecia, porque era difícil conseguir se aposentar. E nós tivemos uma reforma da Previdência que voltou a dificultar a aposentadoria, mas que dá um golpe muito grande nas famílias. Eu queria escutar um pouco de você, que você avaliasse qual a tua posição, Dionísio, diante da redução que o governo propôs, a partir dessa reforma da Previdência, de 50% no valor das pensões que as famílias vão receber, né? Quando o aposentado falecer, ele só vai deixar 50% do valor da aposentadoria para os dependentes. E se o trabalhador morrer, ele só vai deixar 50% de pensão para os dependentes. Como é que você avalia qual o impacto disso na vida da classe trabalhadora, essa redução das pensões? Fábio, eu até diria que o mandando aqui, ele está me parecendo o seguinte, tu tá me provocando a perguntas que teria tempo
pontos que já é a gente ter abordado isso, ter colocado para o trabalhador ficar sabendo como é que as coisas. Por quê? Existe um ditado popular que quem quer pegar a galinha não diz show, né? Joga milho. E, e o governo federal, cara, ele vendo os cortes da pensão de 50%, imagine só um trabalhador da construção civil profissional que ganha R$ 1.300, cortando a metade disso, quanto é que fica, né, para a família que vai morrer? E o servente só ganha, já é estimulado na convenção coletiva que ele só tem direito ao salário mínimo mesmo, certo? Então, se um pai de família que é servente, que ganha só um salário mínimo, quanto é que ele vai receber de pensão à esposa, e que, como eu comentei, que tem um filho só, como é que esse pessoal vai sobreviver da agora para frente? Certo? Então, o comentário que eu tinha para fazer é assim, é que por causa das engrenagens dos sindicatos, da central sindical, que estão lá mais próxima das leis trabalhistas e deixaram isso acontecer, juntamente com o governo, claro que colocando o governo acima de tudo, é pedir para a família desse cidadão que morreu na obra, e junto com ele também. É o meu ponto de vista, certo? É o meu ponto de vista. Eu não tenho arrodeio, certo? Eu sou trabalhador e não tenho arrodeio, Fábio. Eu não sou um ideológico aqui, eu não sou um histórico, eu não tenho outro viés a não dizer as coisas como elas estão acontecendo e como aconteceram. Então, rapaz, é triste saber disso, é triste saber porque, como tu falou, a pessoa quando recebia a aposentadoria ficava feliz da vida. Inclusive, eu conheci um cidadão por nome José Pereira, que ele dizia, batia no peito e dizia, eu sou funcionário federal, sabe? Eu sou funcionário federal. A partir do momento que ele conseguiu a aposentadoria dele, coitado, era cortador de seringa, certo? E aí só comia no dia que cortava aquela seringa, colhia aquele leite, aí teve a oportunidade de passar a receber essa aposentadoria, e aí ele se orgulhava disso, e muitos se orgulharam dessa aposentadoria, e comeram muito bem, mas aí está sendo desgastada, está sendo corroída essa aposentadoria. E o que eles querem, para finalizar essa pergunta, o que eles querem mesmo é que, na verdade, não tenha nem um centavo de aposentadoria. Eu acredito que o interesse do governo é esse mesmo, né? É deixar a população contribuir e, quando chegar na idade de se aposentar, não ter o que aposentar. E assim, Dionísio, é uma medida, né, para beneficiar os bancos que acaba com a economia de pequenas localidades. Né? E principalmente assim, Dionísio, eu também vejo, você também deve conhecer muitas pessoas, eu conheço muitas famílias que hoje só comem e moram porque existe um aposentado naquela casa. E na hora que você cortar esse dinheiro, que não é muito, né? A maioria dos brasileiros ganham como aposentadoria, a média no Brasil é de R$ 1.300 do valor da aposentadoria. Né? Quem ganha R$ 1.300 não vive com mil maravilha, não. Vive com muito sufoco. Mas eu queria que você falasse um pouco também, Dionísio, sobre o seguinte. Essa mesma reforma da Previdência,
ela aumentou o período de trabalho para que a pessoa possa pedir a aposentadoria. Eram 15 anos e passaram para 20 anos o homem. A mulher permaneceu os 15. O governo queria 20, tanto homem quanto mulher. Mas lá, na hora da votação, o Congresso manteve 15 para a mulher e aumentou o do homem para 20. Uma das características do trabalhador da construção civil é ele trabalhar de carteira assinada, por exemplo, 6 meses, 7 meses, e passa um ano e meio fazendo bico, né? Fazendo trabalho de construção nas residências por conta dele mesmo, sem ter carteira assinada. O que é uma característica do trabalho intermitente. Essa falta de continuidade do trabalho do trabalhador da construção civil e o aumento para 20 anos de contribuição para ele poder ter direito à aposentadoria, vai fazer com que esse trabalhador fique sem se aposentar, em tua opinião? Fábio, eu já trabalhei também de 5 anos de agente de saúde nesse período de 54 anos, e lá eu fiz um curso de microscópio, certo? E para te responder essa pergunta, não precisaria de estudo nenhum e nem microscópio para a gente estar vendo essa situação, que é isso mesmo que tu respondeu aí. Não vai ter condições de se aposentar, nem se eu já nascesse. Olha, que fez me lembrar aqui, quando a mulher, em São Paulo, quando a mulher está com 3 meses, eu não tenho bem certeza, mas quando está com 3 meses de grávida, ela já tem um certo direito de procurar vaga nas creches, certo? E fez eu pensar nesse momento aqui, que já era para a gente também estar com carteira assinada, para ver se a gente, quando chegasse lá na idade de 70 anos, tivesse com 20 anos de carteira de contribuição, certo? Essa é uma das avaliações, dentre outras, que eu tenho, cara. Não dá para acreditar que os parlamentares, novamente, queiram que os brasileiros, os trabalhadores, recebam uma aposentadoria de bônus por tempo de trabalho, por massacre na obra, certo? De aflição no dia a dia, de boia fria, que nem eu já falei. Tudo é sofrimento e consequência, ninguém suporta. Chega a trabalhar contribuir 20 anos para receber uma aposentadoria. Inclusive, como tu falou, não tem obra, não tem emprego. Quantos trabalhadores dentro de Roraima estão desempregados, assim como eu? Fui demitido da obra e estou com 6 anos sem assinar minha carteira na Constituição Civil, certo? Então, como é que eu vou conseguir contribuir 20 anos? Eu teria que, do bico, como tu falou, do bico, eu continuar pagando lá o INSS para mim poder conseguir, certo? Conseguir essa aposentadoria. E mesmo assim, Fábio, não tem lógica nenhuma, não tem estudo que me diga olho no olho que a gente consiga se aposentar nessa natureza, certo? Era esse o comentário, e dizer claro para os amigos que vão nos assistir esse vídeo, que não tem outro caminho, companheiros. Só a luta pode mudar ainda essa história da nossa vida, certo? Talvez não seja para nós, seja para os nossos filhos, para os nossos netos. Sabe, os meus já estão até meio avançados, o mais novo tem 20 anos. Então, mas os meus netos que estão por aí, se nós fizermos uma luta muito forte, muito bem preparada, ainda podemos reverter esse quadro, que eu creio nisso, que através da luta a gente ainda pode rever muita coisa boa para o nosso país e para a nossa nação. Dionísio, é muito boa a tua colocação,
E, assim, pouca gente entende que, da forma como foi aprovado, por exemplo, se você tem 19 anos de contribuição para o INSS, você não tem direito a nada. Nada. Aquele dinheiro que tu contribuiu por 19 anos é do INSS, porque o INSS nós temos, né, corretamente, o governo quis acabar, mas não conseguiu, o caráter solidário, né? Nós contribuímos para que as pessoas possam se aposentar. E se você tem 19 anos, você não tem direito a nada. É como se você não tivesse contribuído. Né? Mesma coisa a mulher com 14. Né? O que é terrível, né? É deixar o trabalhador em uma situação muito delicada. Mas, Dionísio, vamos aí entrar nessa parte mais política, mais densa da nossa conversa, que você chama com essa questão da unidade, né, e da luta dos trabalhadores. Me diga uma coisa, hoje se discute uma determinada ameaça à democracia no Brasil. Você vê que a democracia ela está em perigo no Brasil? Ou, na sua ótica, você acredita que existe democracia no Brasil? Pensando bem, não dá mais nem para a gente acreditar que tem democracia, né? Não dá. É o meu... Rapaz, eu esqueci de dizer uma coisa a pessoa que estão ouvindo, e já comentei lá para trás, que eu terminei o ensino médio por uma briga. Antes de responder essa pergunta aí, eu passei em Manaus e vi estampado no jornal lá que estava precisando de 20 carpinteiros. E eu me animei, digo, opa, aqui é negócio, tá bom aqui. Mas eu olho mais para baixo na página e está dizendo que teria que ter o ensino médio, certo? E aí eu voltei com dessa viagem, eu já voltei decidido terminar o ensino médio e trouxe o jornal, levei, tirei cópia, mandei para o pessoal na obra aí, quem não tivesse o ensino médio, que seria obrigatório a gente fazer, porque não poderia mais martelar se não tivesse ensino médio, certo? E aí, Fábio, Aí, por isso eu quero dizer, terminei o ensino médio no EJA, não deu tempo de aprender nada, sabe? É muito corrido, como tu sabe, e não tenho estudo. O que eu quero, a finalidade é essa, eu não tenho estudo para mim estar respondendo tamanhas perguntas que está surgindo aí para mim de forma intelectual. Eu vou responder da forma que eu vejo, que eu penso, que eu imagino e que está acontecendo aqui nesse momento, certo? E, como eu falei, me parece que não tem mais democracia no país. A democracia, ela nem está só em perigo, como está essa defasada, certo? A democracia, eu posso até comparar como um câncer que está à beira da morte. Se nós não cuidarmos, é outra perca grande que nós estamos à beira do muro para cair, certo? E, mais uma vez eu digo, os parlamentares querem isso. Não estou generalizando, mas a maioria quer isso, Fábio. Querem tirar a nossa democracia. A prova está aí, na nossa liberdade de expressão. As fake news que usam tudo. E eu queria deixar claro, isso aqui faz muito tempo que eu queria falar, Fábio. Sabe, aonde eu vejo uma marca muito grande da situação da democracia é na porta dos hospitais, na porta do órgão público, dizendo que desacato ao funcionário público, à autoridade,
é pena para o pobre, para o negro, para o menos favorecido. Isso me dói, cara, isso me dói. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente chega, como já aconteceu comigo. No hospital, minha mulher com falta de ar, não por conta do coronavírus, mas pela asma mesmo. E ela deu o nome dela lá bem baixinho, e a moça escreveu, e depois ela quis questionar com a minha esposa, ainda bem que eu estava lá, perto, certo? Quis questionar, e disse, é desacato à autoridade. Eu digo, pode ser desacato a... Sabe, e aí eu falei aquele nome lá. Mas olha, Fábio, isso é revoltante para nós. E quero dizer, deixar claro, que se nós não encontrar um caminho, se juntar os trabalhadores, a classe menos favorecida, os indígenas, e todos esses que estão sendo, que eu não chamo de minoria, de maioria, Fábio, que está sofrendo com isso, temos que se juntar e partir para a luta, porque senão nós vamos perder, sim, a democracia. Ô, Dionísio, deixa eu continuar nessa batalha. Eu gosto é que você é modesto, né? Você diz que não tem estudo, não tem conhecimento e responde tudo com profundidade. Eu vejo assim, Dionísio, que você deve buscar o ensino superior agora. Eu sou defensor disso. Eu vou depois conversar com sua filha direitinho aí a respeito desse negócio. Eu sei que a sustentação da casa é algo muito difícil, é uma realidade muito complicada para a maioria dos trabalhadores, mas não deixe, não. Você foi no ensino médio, tem que ir no ensino superior agora. Chegar na obra como engenheiro Dionísio. E sendo parceiro dos trabalhadores, não é só aquele engenheiro que acha que é o rei e o trabalhador é o seu servo, não. Mas, Dionísio, eu queria escutar de você o seguinte. Diante dessa ameaça que a democracia sofre, como você aponta, nós temos uma discussão da criação de uma frente ampla, né, que seria criar uma grande frente no Brasil em defesa da democracia, envolvendo os partidos de direita e de esquerda. Como é que você avalia isso? Você acha que esse é um caminho que pode ser feito ou é prejudicial à esquerda brasileira fazer essa unidade com a direita? Rapaz, boa pergunta. É preciso eu suspirar bem para mim entrar nesse campo aí, porque não é fácil. O que a direita tem feito com os trabalhadores, com a nação, a gente fica com o pé atrás. Mas, se fossem para a gente resgatar a democracia, eu até que diria com muito cuidado, com os olhos bem abertos, bem atentos, a gente poderia caminhar junto, nem que seja pelos dias, certo? Mas nada de confiar. Eu não sou confiante na direita, misturado com a esquerda, certo? Mas é um momento, nós estamos passando por um momento crucial. De repente, quem sabe, a direita não ajuda nós a reverter esse quadro aí, certo? Uma situação muito delicada. Eu tenho um pé, eu não tenho um pé, não, eu tenho 2 pés atrás, Dionísio, sabe? Porque todo momento na história do Brasil, nós já fizemos alianças, né, pontuais com a direita, e após se conseguir superar o que queria, nós, trabalhadores, fomos penalizados. Né? Você lembra bem disso? A época da luta pelas diretas já, ali foi uma aliança entre a esquerda e a direita brasileira, né? A direita democrática, a direita burguesa, que queria o fim da ditadura militar. E nós nos aliamos pelas diretas já.
Quando a ditadura aceitou que teria eleição, a direita foi por trás e negociou com a ditadura para ser as indiretas. Você lembra disso? Lembro muito bem. Lembra? E aí a emenda Dante de Oliveira, né, que ficou conhecida, ela deixou de existir e foi aquela eleição direta que os militares botaram o antigo presidente da Arena, que era o José Sarney, que era o partido dos militares, como vice do Tancredo Neves, né? Que era o candidato Eles tinham o vice do Tancredo Neves e tinham um candidato a presidente dos militares. Mas assim, como eu te disse, eu tenho os dois pés atrás, sabe? Eu fico meio cabreiro. Mas eu quero te escutar o seguinte. Agora é um pouco mais local a minha pergunta. Como é que você avalia a participação e a atuação dos partidos de esquerda e centro-esquerda aqui em Roraima? Eles caminham sólido ou estão meio que perdidos no tempo aqui, sem saber que rumo tomar? O importante, para mim, é que existem esses partidos aí, esquerda e centro-esquerda. O mais importante de tudo é que ainda existe, certo? Aqui em Roraima. Agora, a atuação, Fábio, eu particularmente não vejo nenhuma atuação, certo? Vou falar de um partido que não sei se eu posso citar a sigla. Pode, fica à vontade. Você tem total liberdade aqui de falar o que quiser. Por exemplo, pessoal, eu fico escutando por parte do presidente do partido, pelo menos uma denúncia no rádio, pelo menos uma denúncia na televisão, pelo menos uma denúncia, digamos, eu não soube expressar o nome, mas por escrita lá, denunciar e tal. Eu nunca vi, eu já tive várias vezes lá pela sede do partido, e o presidente nunca apresentou em reunião nenhuma com os filiados, dizendo que protocolou alguma denúncia falando algo contra o que a direita está fazendo. Eu nunca vi. Então, por isso, Fábio, eu não posso dizer que o partido de esquerda, extrema esquerda, ele está atuando em Boa Vista. Eu não posso esconder isso da população. Embora eu tenha dito que é bom porque existe esse partido, pode se levantar alguém nesses partidos que possa lutar pela categoria, possa lutar pelos trabalhadores, possa lutar pelo município e pelo Estado. Sim, é a única esperança que eu tenho e a minha avaliação que eu tenho nos partidos aqui local. Dionísio, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria escutar um pouco você sobre uma política que, para mim, é muito importante e mudou uma realidade da educação brasileira, né? Porque poucos filhos dos trabalhadores tinham acesso ao ensino superior. E uma das políticas acertadas do governo do PT, que teve também muita política errada, mas uma das políticas acertadas do governo do PT foi a criação da política de cotas. Bom, nós tivemos um problema de conexão com o Dionísio, e aqui para frente nossa entrevista vai continuar com áudio, para que nós possamos concluir as ideias e o olhar do nosso companheiro Dionísio Alves. Bom, Fábio, a minha posição sobre essa inclusão e rever essa política de cotas, ela é uma como posso dizer, ele vai rever o quê? O que tem que se rever?
no meu ponto de vista, Fábio, é cortando direito novamente, direito até conquistado já para os negros, para os deficientes e para a classe trabalhadora, a classe pobre. Como é que, revendo essa política de cotas, vai poder um filho de um operário cursar a universidade? Nunca vai, nunca pode cursar uma universidade. Um negro nunca pode cursar uma universidade, certo? Então, meu ponto de vista seria esse, rever a política de cota, tirar direito dos jovens, dos jovens pobres, dos jovens negros, dos deficientes, certo? Então, já é pouco, cara, já é pouca a cota. Como é que pode comparar uma pessoa que nasce no rica, já dentro no berço de ouro, com um pobre lá da roça, que tem que, lá da periferia, que tem que vender um cafezinho para cursar a universidade, para pagar o ônibus, que tem que trabalhar às vezes até de doméstica, de babá, como no caso da minha filha, lutando na luta diária para poder cursar isso, porque o pai de família só dá conta mesmo da comida e olhe, certo? Muitas vezes é obrigado ainda, o jovem está ajudando os pais para manter a casa, para ajudar no dia a dia. Então, fazer essa vistoria aí, ela é um absurdo, é o governo federal tirando todos os direitos da classe trabalhadora, da classe pobre e dos menos favorecidos. Dionísio, eu quero agradecer a tua presença, foi maravilhosa a nossa conversa. Acredito que o CFA cumpre, né, esse papel importante de dar voz às lideranças populares de Roraima. Um abraço, muito obrigado. Bom, Fábio, os meus agradecimentos seriam a todos os ouvintes do canal, todos que vão participar e compartilhar. É que eu fico muito agradecido pelo esse espaço que foi nos concedido para a gente estar informando esses direitos, esses cortes e tudo que vem se dando no país durante todo esse tempo. E que pode acontecer lá para frente. Por isso, é de grande importância, e sempre falo que a mídia, ela inclusive os meios sociais, ele veio assim para nos ajudar, uma ferramenta importante que eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho, nessa linha, fazendo esses debates, esse bate-papo e trazendo essa informação. Então, fico muito satisfeito e grato e espero que a gente tenha mais outros bate-papos e que a população comece a rever isso como uma grande ferramenta. Muito obrigado. CFA, seu canal de comunicação. Muito obrigado pela atenção. Terça-feira, nos encontramos com mais uma entrevista. Um abraço.